não vem, que seja esta a nossa normalidade, também. Normal, seja o que Deus quiser. Estamos vivendo, né? O normal. Então, que Deus nos abençoe, nos conceda, mais uma vez, a gente pede que a palavra seja de Deus, não nossa, que Deus possa realmente estar falando conosco. Eu creio que isso está acontecendo. Amém, Jesus, Pai nosso, está nos céus, de onde o Senhor nos reina, de onde o Senhor nos governa, de onde o Senhor está edificando a sua igreja, de onde o Senhor espera todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, de onde também nós aguardamos o Senhor, de onde nós esperamos o teu reino, a terra que o Senhor nos prometeu, a nossa pátria celestial. Fala conosco, meu Deus. Ajuda-nos a vencer toda essa barreira, a vencermos essa distância que nos separa do céu. Que nossos olhos consigam, pelo menos, contemplar de longe a sua glória. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem feito, pela fé que ainda existe em cada um de nós e pela esperança que ainda possuímos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. 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 Então, como é que vão vocês? Tudo bem? Amém, né? O que Deus está falando com os irmãos aí nessas últimas horas? O que Deus está falando com o irmão nessas últimas horas? Amém. Comigo está continuando falando a respeito da palavra de ontem. Deus continua falando comigo sobre sacerdócio, né? Sobre o sacerdócio. O que é o sacerdócio, Neto? Sacerdócio? Uma definição sobre a missão nobre de falar a palavra, de entrar em contato com Deus e passar a palavra, o que ele ensinou, o que ele falou com o povo. Então é uma missão, né? Vamos dizer assim, uma profissão. É um chamado, uma vocação. A vocação quer dizer um chamado, uma convocação. Deus nos chamou, nos convocou, tem chamado, Ele tem chamado esse povo para exercer essa missão, né? Que é edificar a casa de Deus. A casa de Deus não é constituída por nós, não foi falado no começo lá das lives. Não somos nós a casa de Deus, não somos nós o povo de Deus. Então a casa de Deus
ela está sendo edificada, ela está sendo construída. A cidade, você pode chamar de casa de Deus, pode chamar de Monte Sião, pode chamar de Nova Jerusalém, né, Universal, Assembleia. É o povo, esse povo que é o povo herdeiro de Deus. Porque Deus não vai eliminar toda a carne. Deus não vai acabar com esse mundo. O mundo, esse mundo que ora, a terra que ora existe, não vai dar lugar a uma nova terra? Ou não? Sabia, não? Então, a terra que ora existe, ela vai dar lugar a uma nova terra, um novo mundo, o mundo vindouro. E para habitar o mundo vindouro, para habitar a terra que Deus prometeu uma terra onde não existe esse sofrimento que existe nessa terra aqui. É um sofrimento. Por mais que a gente se esforça para viver bem, para ter paz, por mais que Deus nos ajude a viver dessa forma, viver bem, viver paz, então, nós esbarramos uma série de coisas que torna a vida aqui uma vida cansativa, difícil, né? Muito difícil, triste muitas vezes. Como já dizia o cientista, né? São lampejos de felicidade. Né? Uma hora ou outra você esbarra num momento, às vezes, de felicidade. Mas não é a terra que Deus prometeu. Não é. Tanto é que aqueles que morreram, Abraão, Isaac, Jacó, aqueles que morreram peregrinando a terra, esperando sempre uma terra onde tivesse as características que Deus tinha dito. E eles chegavam num lugar, não é aqui. Chegavam no outro lugar, não é aqui. Morreram na esperança de chegar nessa terra. Então, essa é a promessa de Deus para nós. A promessa de Deus para nós. Qual é? Então, uma terra justa, uma terra onde não tenha morte, onde você constrói. Se você tiver que construir, você vai construir para morar. Né? Uma terra onde você tem vida eterna. Não tem dor, não tem lágrimas, não tem covardia, não tem traição, não tem engano, injustiça, todas essas coisas que tem nessa terra, né? Que não precisa. Nós temos que estar fechando as portas, nós temos que estar cercando todos os dias, né? É um problema lá na contabilidade, é um problema lá no funcionário, é um problema lá no. E assim por diante. É canseira. Esse mundo é canseira. Amém? Então, tem uma promessa para nós. Capítulo 4 de Hebreus, capítulo 4, versículo 1, é aí escrito assim: portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou,
porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Nós falamos aí também, esse dia do problema, a importância da fé. Porque se você não acredita, não tem como você esperar uma coisa que você não acredita, não. Não tem como você tudo é pela fé. Tudo que a gente faz na vida, você acredita que vai fazer aquilo e faz. Você acredita que fazendo isso vai dar certo, né? Então, a fé é fundamental em tudo que se faz. Não seria diferente com o povo de Deus. O povo de Deus tem que acreditar, senão não tem sentido aquilo que nós fazemos. Tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso. O sétimo dia, a vinda de Cristo, o dia do Senhor, a vinda de Cristo, está perto a vinda de Cristo, está próximo a vinda de Cristo. Jesus Cristo vem, você acredita que ele vem? Como que ele vem? Como é que vai ser o reino de Deus? Como que será? Como será? Né? Aí entra, então, a função de quem? Aí entra, então, o trabalho de quem? Os sacerdotes. Né? O primeiro sacerdote a ir lá no céu para saber realmente das coisas, porque qual pessoa, qual homem morreu e voltou para dizer alguma coisa? Ninguém. Então, tudo era feito aqui, morria, estava certo, acontecia, e isso realmente, com certeza, intrigou Jesus. Fez com que Jesus entendesse. Não, isso não está certo, isso não pode ser desse jeito. Abraão, Abraão, homem mais de fé, homem mais certo, homem mais correto, não herdou a terra, não herdou a terra, morreu, morreu e não apareceu mais, sumiu. Outros irmãos, né, outras pessoas, mas Davi, Salomão, certamente Jesus viu isso e falou: alguma coisa está errada. Concorda? Então Jesus resolveu fazer o quê? Ir no céu. Então eu vou lá no céu. Eu quero saber. Eu vou, eu vou abrir o meu coração para Deus. Eu vou dizer para Deus: o Senhor não ficou satisfeito com isso, com isso, com isso. O Senhor não ficou satisfeito com esses sacrifícios que fizeram aí. O Senhor não ficou satisfeito 100% com o que Abraão fez, com o que Davi fez, com o que Salomão. Então, agora é como se ele estivesse desafiando a Deus. Ele pega, vê se você raciocina comigo isso que eu estou falando. Aí ele pega e diz o seguinte: então, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Faz o que o Senhor quiser fazer com o homem, faz. Né?
Se Abraão não conseguiu fazer 100%, porque o homem entrou nessa situação que ele entrou, nós entramos nessa situação, passamos a morrer, porque um dia nós fizemos a vontade da serpente. A serpente foi, ameaçou, etc., enganou, iludiu, seja o que for, mas ela conseguiu fazer com que uma pessoa fizesse a vontade dela. Até então, vivia. Não tinha pecado, não tinha nada, vivia. Não tinha morte. A vida, ninguém imagina como era. Mas vivíamos. Milhões de anos. Não sei quanto tempo. Como que o pecado entrou? Porque uma pessoa fez a vontade da serpente, do diabo. Agradou o diabo. Fez o que o diabo queria. Bom, foi o suficiente para nós estarmos nessa situação. Jesus entendeu que alguém fizesse a vontade de Deus, voltaria ao original. E se alguém fizesse a vontade de Deus, voltaria ao original. Então ele se ofereceu para que a vontade de Deus fosse feita. Amém? Ele acreditou nas promessas que vinha lá, estava escrito. A promessa era essa, 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 essa. E uma das promessas era a terra. Era a vida eterna. Era devolver a terra para o homem. Mas para o homem que tivesse recuperado, o homem que tivesse sido restaurado, porque com certeza você não iria poder devolver a terra para o homem corrompido. Não é assim? Nós temos um exemplo aqui, não vou falar aqui porque ele é político, né, vamos dizer assim, mas é um exemplo. Não poderia devolver a terra para o homem corrompido. Deus sabe que não pode. Então, o que ele está fazendo? Ele está tirando o pecado, tirando os defeitos, corrigindo a nossa vida, tirando os nossos pecados, para nos colocar lá em cima. E ele foi lá, pessoalmente, né? E ele descobriu. Então, o caminho, ele descobriu o caminho. Ele inaugurou esse caminho. Eu vou lá no céu. Eu tenho que voltar em vida. Porque se eu não voltar, aí vocês estão perdidos. Eu vou voltar em vida, com vida. E ele foi e voltou. Então estava aí estabelecido a recuperação do homem, concorda? Estava aí estabelecido a recuperação do homem. Então o que aconteceu? Ou então, com isso, a lei antiga que não aperfeiçoou ninguém, a lei antiga que não aperfeiçoou ninguém, deu lugar a uma nova lei. Raciocina comigo. Amém? Então, já que ele conseguiu ir voltar com vida, então agora, meu filho, o caminho é esse, não esse. Agora vocês podem seguir a mim, porque eu fui e voltei.
Então, o caminho agora é esse, é o caminho que eu te mostrar. Bom, quando muda a lei, muda também o sacerdócio. Mudou a lei, mudou o sacerdócio. Amém? Então, como que ele tivesse feito uma intervenção, tirou, então, aqueles que estavam corrompidos, tirou aquilo que não estava funcionando, não havia um justo sequer, não havia isso, não havia aquilo, etc. Tal, né? Ele, então, eliminou aquilo, estabeleceu um novo sacerdócio, sendo ele o principal, o sacerdote, e daí para frente, nos chamando, e daí para frente nos convocando a participar desse novo sacerdócio. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 7 de Hebreus. Capítulo 7, versículo 1, 12. Vamos falar só lances, né? Lances, porque senão o tempo é pouca coisa mais, né, que a gente tem direito nesse mundo. Amém? Mais do que uma hora já cansa. Filme não, 2, 3 horas, essas coisas vai longe. Mas isso aqui, no máximo, uma hora cansa. Né? Capítulo 7 de Hebreus, versículo 12. Pois, e por que cansa, gente? Por que cansa? Por que dá sono, desânimo, preguiça? Já vai quer água, tá? Por quê? Porque nós estamos ainda na terra, que é essa canseira que eu falei. Você não está errado, não. É muito difícil mesmo. Então, você está na terra onde é essa canseira. Enfado, cansaço, crença. Capítulo 7, versículo 12. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, mudou o sacerdote. Você quer entender melhor? Pega, lê o livro de Hebreus inteirinho. Umas 10 vezes. Umas 10 vezes. Mas tem que ler querendo entender. O livro de Hebreus. Você vai ler, vai ensinar para você. Mas agora nós não vamos ter tempo disso, nós vamos fazer só referências, né? Hebreus 7, 12. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Quer dizer, hoje nós não estamos mais sob a lei de Moisés. Nós não estamos sob aquela lei que não deu vida eterna a ninguém. Nós estamos sob a lei que deu vida eterna. Qual foi? A lei de Cristo. E também, consequentemente, a profissão, o jeito de trabalhar, a maneira do sacerdote, que era daquele jeito, mudou. Não é mais igual os padres estavam fazendo aí, ou estão fazendo por aí, que não é. Aquilo é um sacerdócio que não é. Eu não vejo aquele sacerdócio lá como um sacerdócio correto. Aquele lá, para mim, é o antigo. O sacerdócio verdadeiro é esse. Nós estamos querendo viver, nós estamos querendo viver. É esse aqui. Amém? Versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou,
E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. Aquela lei antiga não conseguiu aproximar o homem de Deus. Muito pelo contrário. Foi passando o tempo e o homem foi distanciando de Deus. Quando Jesus voltou, quando Jesus veio, quando Jesus apareceu, quando começou Jesus, estava zerado. O homem tinha realmente distanciado totalmente de Deus. Coitado, não é culpa do homem, não. É culpa realmente daquele que governava o homem, aquele que dirigia o homem, aquele que escravizava o homem. Não é culpa do homem. Eu não, tanto é que Deus não considerou culpa do homem. Ele considerou realmente assim como se o homem tivesse sido enganado, injustiçado, que veio um bem mais forte e pegou o homem na sua fraqueza, na sua fragilidade e enganou. Como vem sendo até hoje as coisas desse jeito. É um enganando o outro, é um destruindo o outro. A lei não aperfeiçoou, então. Desta sorte é introduzida uma melhor esperança. Esperança. Fé. Então agora nós temos uma esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Porque se Jesus Cristo falhar, se Jesus Cristo não voltar, se Jesus Cristo não nos salvar, você vai esperar o quê? Qual vai ser a nossa esperança? Ou não vamos comer e morrer? Não vamos, então, simplesmente morrer? Porque qual vai ser a nossa esperança? Então, a esperança nossa é Jesus. Se Jesus Cristo falhar, se ele não voltar, se não acontecer o que ele falou, vocês concordam? Ele não responde, não, né? Responde, pode responder. Está entendendo, mas se quiser responder, pode, assim. É verdade. É isso mesmo. Também está certo. Concorda, Rodar? Porque a nossa esperança hoje não é Jesus? Então, você, quando morre, você morre com essa esperança. A esperança da ressurreição. Não, eu corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, aceitei a vocação, o chamado, né? Creio no que o Senhor falou e eu morro nessa fé. Quem não acredita, Paulo fala assim, quem não tem essa esperança, comamos e bebamos. Vamos comer, beber, fazer o que nós pudermos fazer aí com os outros e amanhã a gente vai morrer mesmo. Mas como nós temos, a esperança nossa é da vida eterna, nós não podemos viver de qualquer jeito. Nós temos a esperança da vida eterna. Não podemos viver de qualquer jeito. 19. Já falamos. 23 e 28. E, a hora já vai passar. E, na verdade, 23. 7 e 23. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então tinha que ter muitos sacerdotes, porque todo ano era como se fosse presidente. Todo ano tinha que tirar um sumo sacerdote.
Por quê? O sumo sacerdote morria, tinha que colocar outro. Aí punha outro sumo sacerdote, tão pouquinho, o sacerdote não aguentava, né, não aguentava, porque era muito rígido, era muito jejum, era muito pesado a função do sumo sacerdote, que tinha que estar ali, ó, intercedendo pelo povo, levando, fazendo o sacrifício, fazendo aquele sacrifício, o sangue, derramando, aspergindo o sangue, fazendo aquele todo trabalho. Tinha que estar mudando constantemente. Zacarias, quando veio, quem era o João Batista, o pai de João Batista, quem era o sumo sacerdote era o pai de João Batista, na época. Amém? Então, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Aí você já vai pensar, Jesus Cristo permaneceu por quê? Não morreu. Jesus Cristo, então, o sacerdócio dele é eterno, é permanente. Ele não morreu. Então, ele. E outra coisa, ele, ele, o sacerdócio dele ele tira de letra. Amém? Ele não precisa se preocupar com como, com medo. O sacerdócio dele, ele não precisa trocar de sacerdote. Agora, os que reinam com ele, os que governam com ele, os que trabalham para ele, são sacerdotes também. Mas nunca nós vamos chegar a ser como sacerdote. Amém? Nós nunca vamos chegar a ser o que ele é, como sacerdote. Mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Então, aí, o sacerdócio dele é permanente, constante, está ali, ele não se cansa, não se fadiga. 24 horas por dia, você vai até ele. Você vai até ele. Pedir socorro, pedir auxílio ao sumo sacerdote. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime que os céus, que não necessita, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Foi o que ele fez, ele desafiou. Senhor, faz em mim a tua vontade. Usa o meu sangue para poder tirar o pecado. Se o sangue do touro, se o sangue do bode não tira pecado, usa o meu sangue para tirar o pecado do mundo, para destronar Satanás. Usa o meu sangue para recuperar o homem, tirar Satanás do governo do homem. Então, o homem passou na frente de Satanás. Jesus Cristo, homem, passou na frente. Deus fez dele. Pegou o homem, que era menor do que os anjos, colocou acima de Satanás. Então, hoje, para você dizer, sai, Satanás, para você dizer, eu te repreendo. Amém? Eu te repreendo em nome, porque nós trabalhamos para ele. Amém? Eu estou aqui em nome de Jesus. Então, ele, Jesus, me vendo, acompanhando, etc., me honra. Sai, Satanás. Ele não mandou, então você sai.
Ele não mandou? Não mandou? Então você pode sair. Agora, só quem trabalha para ele. O outro se mandar, qualquer outro se mandar, o próprio Satanás vai dizer: eu não te conheço. É, é. Não. Pois é, então, mas aí aquele que Satanás respeita, ele não pode realmente tocar. Amém? Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho para sempre aperfeiçoado. Amém? Deus nos tem aperfeiçoado. Vamos tocar para frente. Hebreus 8. Já? 8:13. 8:13. Dizendo novo pacto. Dizendo novo pacto. Novo pacto quer dizer Novo Testamento, não Velho Testamento, nova aliança, nova lei. Dizendo novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Perto está de desaparecer. Perto está de desaparecer. Porque quando eu chegar à minha perfeição, eu não preciso mais de lei nenhuma. Se eu chegar à estatura do varão perfeito, eu não preciso mais de lei nenhuma. Mas até hoje vocês concordam que nós estamos pegando alguma coisa do Velho Testamento? Você concorda que nós ainda estamos aproveitando os Salmos de Davi, os Provérbios de Salomão? Nós ainda não estamos aproveitando os profetas, as profecias, para nos ajudar a manter a fé. Mas quando nós chegarmos, perto está de desaparecer. Quando nós chegarmos à estatura do varão perfeito, eu pergunto, será que Jesus precisa? Mas ele não apoiou nas leis? Ele não apoiou na lei, no profeta? Ele não foi no livro que estava escrito, ele não usou Êxodo, tudo que estava ali, meu irmão. E hoje? Ele precisa? Ele é a própria lei. É o que ele falar. É o que ele falar. Né? Ele é o caminho agora. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou e boi não lambe. Eu sou. Mas ele, para isso, ele acreditou e desafiou e foi e entrou no céu. Entrou no céu. Amém? E ele está no céu. Está no céu. Interessante entender isso. Ele está no céu no corpo. Ele está. Ele tem vida eterna no corpo. Ele tem um corpo perfeito. E o coronavírus não passa perto, não adianta. Né? Ele não tem que tomar vitamina C. Entendeu? Não se preocupa com cloroquina.
Não é um. Então, mas nós, ameaçados de morte, nós ameaçados de morte, nós pressionados, cuidado com isso, cuidado com aquilo. A máscara minha está aqui, né? Por quê? Porque o inimigo ainda tem domínio sobre nós. Sobre ele não, hein? Ele não morre mais. Amém. Onde nós estamos agora? 8? 8:13, não foi? Já li. Novo pacto ele tornou antiquado o primeiro, que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. Né? É, capítulo 8 ainda, versículo 1, diz assim, ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade. Temos um sumo sacerdote vivo, em atividade, que pode nos ajudar. Amém? Hebreus 10. Tem que correr agora porque o tempo já está indo. Hebreus 10. 9. Vamos ler o versículo 1 primeiro. Hebreus 9. Aliás, Hebreus 10. Hebreus 10, 1. 10, 7. Então eu disse, eis-me aqui. Pelos pecados. Todo ano fazia recordação de pecado. Aqui eu fazia o sacrifício. Não, Jesus fez o sacrifício uma vez para sempre, de tal maneira que qualquer hora que você procurar ele, você vai usar o mesmo sacrifício. Senhor, o Senhor morreu por mim. Senhor, o Senhor derramou o seu sangue por mim. O Senhor se ofereceu por mim. Tem misericórdia de mim. Perdoa meus pecados. Ele pode perdoar os seus pecados. Por quê? Porque o sacrifício dele vale eternamente. Eu não preciso estar repetindo o sacrifício. E aquele pecado que ele tira de você, realmente, se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres, aquele pecado que ele tira de você, aquele pecado acaba. Você não precisa, o ano que vem, o mesmo pecado. Não. Então você não libertou do pecado. Se o pecado ainda permanece, você ainda não se libertou daquele pecado. Amém? Você ainda não se libertou do pecado. Porque quando você está realmente disposto a se ver livre daquele pecado, que você vai até ele, e você vai usar o sangue de Jesus, não é brincadeira, não. Não é uma vez, hoje, amanhã eu vou lá de novo, depois eu vou lá de novo. Não. Porque
Só quando você estiver realmente disposto a se ver livre daquele pecado, você vai usar o sacrifício de Jesus. Você vai até ele, ele vai usar o sangue dele para te libertar daquele pecado. Você acha que isso pode se repetir todo ano? Pensa nisso. Amém? Nunca nós poderíamos fazer isso. Tocando para frente. É para fazer a vontade de Deus, usando o seu próprio sangue para garantir o direito de fazer conosco uma nova aliança. Amém? Versículo 10. É nessa vontade dele que temos sido santificados, pela oferta do corpo de Jesus, feito uma vez para sempre. Hebreus 10, 10. É nessa vontade dele que temos sido santificados. Amém? Versículo 12. Vou só ler. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Ele não vai ficar morrendo todo ano. Ele não vai ficar repetindo isso. Ele fez o sacrifício dele uma vez para sempre, assentou, agora ele é o sumo sacerdote. E nós, aqui em Hebreus 4, se é Hebreus 4 mesmo, ele fala assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado. Então, graças a Deus que nós temos um sumo sacerdote semelhante a nós, que passou pelos mesmos problemas. Então, se você for até ele levando um problema para ele, ele vai te entender perfeitamente, ele vai te entender. Chora, mas chora para ele. Reclama para ele. Se você quer se ver livre daquilo, se você quer que ele arranque aquilo de você, Senhor, se eu não estiver força, me dá força. Se eu ainda estiver, dizer assim, dependendo disso, o Senhor me liberta disso. Apaga esse mal da minha vida. Mas você concorda que precisa da sua vontade de querer ficar livre? Do seu desejo? Porque eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso dizer para ele que eu quero exercer o sacerdócio o mesmo que ele exerceu. Amém? Tocando para frente. Ainda para finalizar aqui, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santuário. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santuário. No santíssimo lugar. Pelo sangue de Jesus. Eu preciso acreditar nesse sacrifício. Eu preciso acreditar que o sangue de Jesus continua sendo derramado por mim. Esse sangue de Jesus, ele
ele é vivo até hoje. E confiado nesse sangue, nesse sacrifício, eu preciso de Deus, eu vou até Deus. Eu vou até Deus de que maneira? A ousadia de eu não sou o sacerdote? Não sou o sacerdote? Eu não tenho direito de ir até o sumo sacerdote? O sumo sacerdote é que vai a Deus. Eu, até o sumo sacerdote eu posso ir, não posso? Eu vou lá, falo para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote intercede por mim. Né? Quem é o nosso sumo sacerdote? Interessante. Coincidentemente, o nosso sumo sacerdote é o próprio Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Eu e o Pai somos um. Quando nós vamos até o sumo sacerdote, nós estamos indo até Deus. Amém. Nossa, a hora passou. Amém. Hebreus 10, 35, que eu estou falando? Né? Então vamos agora no 35. Nós estamos pulando aqui para andar de perto. 35 a 39. Alguém quer ler para mim aí para descansar? Não rejeiteis isso? Hebreus 10, Isso. 35 Isso, mãe. a 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha mão não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. A minha tradução, assim, não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a promessa que nós falamos no começo da reunião? Uma nova terra. A esperança nossa é uma nova terra. É um lugar onde existam condições de vida. Quem que Deus vai botar naquela nova terra que nós falamos também durante a live? Um povo que ele tirou o pecado, um povo que ele arrumou, um povo que ele santificou. Esse povo que está sendo santificado, é esse povo que está indo até ele, que está pedindo ajuda para ele. Esse povo que está sendo transformado, é esse povo que está indo até ele. Qual é a esperança desse povo? A terra, o reino de Deus. Necessitar de perseverança para que depois de haver feito a vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus para provar para Deus que eu estou apto a ficar com Ele eternamente. Amém? Eu fico com Ele. Eu não vou mudar de partido, não. Eu fico com Ele. E Ele me prova, Ele me experimenta, Ele me corrige. Amém? Por isso é que quando eu morrer, eu morro
a certeza de que realmente há uma esperança para mim da vida eterna, de participar da primeira ressurreição. Porque necessitar de perseverança. Deus não tem prazer naquele que recua, Deus não quer aquele todo dia estar precisando de repetir as coisas. Ainda bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Hebreus 10. A pátria celestial. Né? Filipenses, aliás, Hebreus 11, 13, 16. Hebreus 11, 13, 16. Então, Hebreus 11, quando você lê Hebreus 11, certamente a pessoa que quiser entender o que nós estamos falando, ele vai ler Hebreus todo. E ele vai querer entender. Hebreus 11 fala das pessoas que morreram. Né? Das pessoas que, pela fé, viveram pela fé. Abraão, pela fé. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Né? Pela fé, Abraão ofereceu Isaac. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou seus filhos. Né? Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E assim por diante. Essas pessoas recusaram tudo isso, por quê? Porque eles tinham a fé, a esperança numa terra que Deus prometeu. É, é uma nova terra. Você está satisfeito com essa terra? Você está satisfeito com o mundo que nós vivemos? Então, faz você muito bem esperar uma nova terra. Lutar por ela. Viver como quem realmente peregrina na terra. Tão somente peregrina. Nada definitivo. Não é essa terra que Deus prometeu. Aí, Hebreus 11, 13. Eu vou só ler esse pedacinho. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas. Por quê? Porque Deus queria algo mais. Deus queria dar para eles algo mais. Não é isso. Eu tenho para vocês algo melhor. Mas tendo as visto saudados de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria. Mas uma pátria não essa. Uma pátria, aquela que realmente Deus prometeu. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? É Filipenses 3. Filipenses 3, para a gente. Tá. Filipenses 3. Três, versículo 11.
Filipenses 3, versículo 20. Mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um Salvador, Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Então nós trabalhamos para Ele, pregamos a mesma palavra dele, anunciamos o mesmo Evangelho, damos às pessoas a mesma esperança, incentivamos as pessoas a buscar as mesmas coisas que ele buscou, porque o caminho é o mesmo. Amém? O novo pacto, a nova aliança, é a mesma que ele estabeleceu. Versículo 11. Então, vamos ver a partir do versículo 7. Filipenses, né, querido? Nós estamos em Hebreus, Filipenses, qualquer lugar que você abrir, Apocalipse, tudo é essa direção, gente. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo, por causa das coisas de Cristo, pela promessa de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo, para que possa ter participado do sangue de Jesus, para ter os meus pecados perdoados, para ter realmente os meus pecados arrancados pela raiz. E seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, daquela lei, a minha justiça é aquela que vem daquela lei, e sim a que vem do novo pacto, da nova aliança, que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Versículo 11, que é o que eu queria falar, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dos mortos. A primeira ressurreição, essa primeira ressurreição, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Aí ele ainda fala, não que já tenha alcançado, mas prossigo, etc, etc, etc. Pronto. Deus abençoe. Se a gente for ficar falando aqui, vamos ficar falando a noite inteira, né? Vamos ficar lendo a Bíblia para vocês, né? Quem gosta de eu ler a Bíblia para ele? Você gosta? Você gosta que eu leia a Bíblia para você, não? Amém. Amém. Mas eu estou aqui, então, exercendo a minha função sacerdotal. Amém? É o sacerdócio é a profissão, né? E eu creio que eu sou um sacerdote, né? O que aceitei essa vocação, esse chamado para ensinar. Claro que eu não posso ensinar se eu não antes eu não posso ensinar sem antes dar. Como que as pessoas vão crer se não houver quem ensina? Né?
Então, está faltando no mundo, está faltando muito, muito mesmo. Porque o que a gente tem visto por aí é um distanciamento do Evangelho. Parece que o povo perdeu a esperança da volta de Cristo, perdeu a esperança do reino de Deus. Já não espera mais. Apostasia. Não tem mais esperança, não se anuncia mais o reino de Deus, a volta de Cristo, não se fala. Mas aqui, ó, só estão falando aqui, mas falando correndo. Uma hora. Pai, Muito pouco. e se eu não tenho essa fé, essa esperança, e se eu não creio, eu não tenho nem vontade de ser um sacerdote. Eu vou lutar por uma causa que para mim já está vencida, uma causa que para mim já não faz sentido, mais? Não existe. Qual que é a motivação de uma pessoa que entra numa luta já ganha ou já perdida? Como querer ser um sacerdote né? Se eu não creio no sacerdócio? Nesse sacerdócio. Eu não acredito nem no sumo sacerdote. Como é que a pessoa pode exercer a função de advogado se ele não conhece as leis, entendeu? Não sabe advogar, médico que não sabe, não conhece os remédios, não sabe usar, não sabe diagnosticar uma enfermidade. Né? Amém. Consideração? Amém. Eu achei que foi muito bom porque completou, né, ajudou a entender melhor ainda a reunião de ontem. E continuou mais ou menos no mesmo caminho, na mesma direção. Aliás, para mim, desde todas as reuniões estão seguindo uma linha de raciocínio. Se você pegar as reuniões que o senhor explicou sobre a questão da casa, né, de vender a casa, a questão agora do sacerdócio, se você for analisar as suas explicações, a maneira que o senhor explica para a gente vai perceber que, como o senhor falou, tudo converge numa coisa só. Tudo vai te ajudar a entender, né, qual que é a sua missão, o que Jesus Cristo quer de você, né? E que a gente, uma parte que eu achei muito interessante é aquele versículo que fala assim, com ousadia. Então, ou seja, não tenha medo. Vai até Deus, pergunta para Deus, pede para Ele orientação, pede para Ele ser o seu guia. Porque essa é a função, ir até Deus. Um sacerdote que não vai até Deus, ele não tem função nenhuma. Então, assim, está estimulando cada vez mais a gente a buscar a Deus, ir até Deus e perguntar para Ele, Senhor, o que eu devo fazer? Me ensina o caminho que eu devo andar. Como Jesus Cristo falou, faz em mim a tua vontade. Amém. Eu acho que isso é o caminho, até mesmo para a gente conseguir cumprir a nossa missão. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Então, se Ele fizer a vontade dEle, eu posso ficar tranquilo que eu estou fazendo certo. Se estiver sendo feita a vontade de Deus na minha vida, estou fazendo certo, né? Concorda? Observação? Tantas coisas importantes foram faladas. É até difícil comentar, né? A questão o sumo para sempre. Todos os sacerdotes vinham, o peso era muito grande. Sim, eram homens fracos. Não é que eram fracos, é porque o peso era muito grande. A exigência. A exigência. Você vê o tanto que isso é alto. Aí mostra assim, a altura de tudo isso. Aí ele vinha, ele não precisa de morrer todo dia, todo ano. O sacrifício é eterno. O sangue dele. Uma vez para Não, são muitas coisas, Pai. E que mostra assim, o tamanho de tudo isso. E negligenciar tão grande salvação. Detalhe também da questão do nosso sumo sacerdote e o nosso Deus é Jesus Cristo, como o senhor falou. Então, olha que bênção que é. Então, livre acesso. Eu tenho livre acesso. Tenho livre acesso. Hoje eu posso, então, entrar em contato com o sumo sacerdote, que é o meu Deus. O próprio Deus. Então aí ficou muito melhor mesmo. Essa aliança tem tudo para dar certo. Eu tenho esperança nela. Amém.
Então vamos encerrar, né? Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Mais uma coisa, mais um título nós queremos acrescentar nas nossas orações. Nós muitas vezes esquecemos de que existe um sumo sacerdote no céu, que intercede por nós, que apresenta a Deus os nossos pecados, as nossas transgressões. Nem sempre, Senhor, nas nossas orações, nós entendemos a necessidade de mostrar ao Senhor os nossos pecados, de confessar os nossos pecados. E a vontade nossa de nos vermos livres desses pecados. E dessa forma, acabamos por não exercer, não passar pelo caminho como deveríamos passar. Esquecemos, Pai, de que os nossos pecados ainda nos perseguem. Ainda, Senhor Deus, lutamos contra os nossos pecados. Ainda temos, Senhor Deus, muitas imperfeições, muitas carências, fraquezas. Somos ainda, Deus, escravos dos nossos próprios defeitos, medo da morte, medo de perder, medo, Senhor. Também isso é um pecado. E se nós formos até o nosso sumo sacerdote, que está por nós assentado à destra do Pai, nos céus, pode Ele interceder por nós, porque Ele, tendo passado pelos mesmos caminhos nesta vida, pode sim compadecer de mim, pode sim, Pai, entender a minha aflição, entender, Senhor Deus, a minha aflição. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo teu sacrifício. E obrigado, Senhor, pelo exercício do sumo sacerdote, que és, Deus, para sempre, eternamente tu és. Senhor. Amém. Amém. Prisioneiro das minhas paixões,
quero ser. Ir além do primeiro tabernáculo e levo, ó Pai, ao Santo do Santo. Quantas vezes prisioneiro das minhas paixões, criei um véu dentro de mim e me fez tão distante de ti. Mas hoje vim me oferecer como Cristo, um sacerdote quero ser. Ir além do primeiro tabernáculo e levo, Pai, ao Santo do Santo. Faz de mim meu sacerdote, separado para entrar em tua presença. Purifica minha consciência, me ajuda a permanecer. Eu preciso viver nesse lugar. Faz de mim sacerdote, separado para entrar em tua presença. Purifica minha consciência má, me ajude a permanecer. Eu preciso viver nesse lugar. Eu preciso viver nesse lugar. Nesse lugar. Amém. Amém. Coisa mais boa, gostaríamos de ficar aqui, mas temos que encerrar. Estamos encerrando então, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos e que você possa ter aproveitado e ter entendido. Que Deus te abençoe. Amém.